Olá, jovem, olá, adolescente, seja bem-vindo a mais um momento, de comunhão na palavra. E hoje nós vamos ver sobre riqueza e pobreza. Será que ser rico é sinal de que Deus está nos abençoando? Olha só, vamos ler Provérbios capítulo 22, versículo 2. Eu vou ler na versão que provavelmente você tem aí, que é a revista atualizada. Olha só o que é que diz nela. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Parece que o Senhor faz o pobre ser pobre, parece que faz o rico ser rico, né? Não dá a entender? Mas não é isso que o versículo está querendo dizer. Eu vou ler numa outra tradução, na Nova Almeida, atualizada, e aí a gente consegue entender o que é que o autor de Provérbios, né? O pregador aqui, ele está querendo dizer. Olha só o que é que diz na Nova Almeida atualizada. O mesmo versículo. Capítulo. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Isso, o que é que está querendo dizer aqui? Que para Deus não importa se você é rico ou se você é pobre. Porque foi Ele que criou você. Foi Ele que criou a mim. Se eu sou rico ou se eu sou pobre, não importa. A questão é que foi Deus que nos criou. Foi Deus quem nos fez. Isso é o mais importante. O mais importante é o que Deus pensa de nós, é o que Ele vê para nós. Esse conceito de riqueza ou pobreza, que ser rico é muito melhor do que ser pobre, isso é uma construção que os homens fizeram. Por quê? Porque o que Deus olha é o fato de Ele ter nos criado. Se você foi criado por Deus, com certeza você foi criado por Deus. Isso é o que mais importa. Se você é rico ou se é pobre, isso aí, aos olhos do Senhor, isso não importa tanto assim. Por outro lado, nós não podemos cair no extremo de desprezar as riquezas, que Deus nos dá. Ser rico é uma bênção? É uma bênção. Mas significa que uma pessoa pobre não tem a bênção de Deus? Não, não é isso. Olha só, quando que ser rico é útil? Vamos ler em Lucas capítulo 8. Lucas 8. Eu vou continuar lendo na minha versão aqui da Nova Almeida atualizada, tá? Então vai sair um pouquinho diferente, provavelmente, da versão que você vai usar aí. Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha só o que aqui diz. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Aqui está a utilidade dos nossos bens, das nossas riquezas. É ajudar Jesus e os seus discípulos. É suprir o ministério do Senhor, para que o evangelho do reino continue avançando. Aí, as riquezas são muito úteis. Olha um outro versículo. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Versículos de 7 a 11. Olha só. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Tá vendo? As riquezas elas são úteis sim para Deus, mas desde que achem em nós um coração generoso. E ele prossegue, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então isso mostra uma pessoa que é generosa, na verdade, ela é um instrumento de Deus para abençoar a vida das outras pessoas. É um canal. Ser rico pode ser um canal para Deus. Isso é a verdadeira riqueza. Não é ter riquezas,
não é reter riquezas para você, é dispensar riquezas. Isso é ser rico aos olhos de Deus. Amém, jovens? É isso mesmo, Anderson. Senhor Jesus. Agora a gente vai para o segundo tópico, que tem por título Os Perigos da Riqueza. Ele vem dizer que um homem está no hospital, né? E aí começa uma cena de preocupação, né? A pessoa começa a perder o pulso, né? Começa ali e percebe que está morrendo, né? E os médicos vão lá com tudo e tentam reanimar, né? Para a pessoa poder, né? O pulso melhorar e ter mais batimentos cardíacos, né? E no início mostra isso, né? E ele fala que o nome da pessoa era Fernando, né? Que ele trabalhou desde os 14 anos em 2 ou 3 empregos e perdeu muito tempo, né, com os filhos dele, né? E isso mostra aqui que ele sempre foi um homem muito dedicado, né? Para no futuro ter um emprego bom. E disse aqui que ele tinha um sítio fora da cidade, tinha as contas tudo paga, tinha uma casa boa, era dono de uma empresa, né? Morava em um bairro nobre, tinha uma BMW na garagem, né? Então a gente percebe por aqui que o cara era lá do grande escalão, né? Da questão financeira, né? Mas diz que a questão do dinheiro estava recheado, mas o seu coração estava vazio, né? E no final diz aqui, a pressão está baixando. 10 por 7, 9 por 6, 8 por 6, 7 por... né? Então diz que, e também um ponto que eu achei muito interessante aqui, diz que a verdadeira sabedoria significa olhar para a vida com a perspectiva de Deus. Provérbios adverte contra a miopia espiritual, que só enxerga a realidade terrestre. O apogeu da estultícia consiste em procurar segurança nas coisas deste mundo e não no Criador do universo, né? Então, de vez em quando, a questão financeira, né? Quando a gente tem bastante dinheiro, tem uma questão financeira boa, a gente acaba fixando nossos olhos só aqui na nossa vida terrestre, né? A gente já tem um versículo que fala, né, que a gente vive na terra com os olhos no céu. Então hoje a gente tem que ter esse espírito. A gente pode ter uma condição financeira boa ou pode ter uma condição financeira mediana ou baixa, né? Mas a gente tem que lembrar que isso não é tudo, porque as coisas do mundo são sempre passageiras. E uma coisa também, Senhor Jesus, e diz aqui uma frase, fala assim: o rico pensa ser invencível por causa do seu poder aquisitivo, mas eventualmente descobre que bens materiais são como castelos na areia, que as ondas do tempo apagam para sempre, né? Então você já foi na praia, tentou fazer uma coisa assim na areia, né, perto ali do mar, e aí depois de um tempo a maré vai subindo e aí ela leva tudo, né? É a mesma coisa quando a gente pensa na questão de bens materiais. Se a gente começar a fazer, comprar várias coisas, né, que representam os castelos, né? O tempo vai destruindo tudo, né? Tudo que você como é que fala? Aquisitivo, uma coisa assim, que você comprou para você, né? Então a gente não pode ter essa questão de eu vou construir um castelo de areia que isso nunca vai acabar. Um dia tudo vai acabar para sempre, né? Porque um dia o Senhor vai voltar. Então a gente tem que viver nesta terra não com os olhos na terra, mas tem que viver na terra com os olhos no céu, né? Senhor Jesus. E aí eu te pergunto, né, jovem? Qual a sua posse mais importante? Qual é essa coisa que você comprou? Caraca, isso aqui foi caro. É uma coisa muito importante para mim, né? Não precisa ser caro, né? Mas é uma coisa importante. Qual a sua maior posse, né? Você já entregou ao Senhor? Você já pensou, poxa, tem a questão do rico e do pobre, né? Que o pobre entregou tudo para o Senhor e o rico perguntou para o Senhor: o que é que eu posso te entregar, Senhor? E ele falou: me dê tudo. E o rico ficou bem apreensivo, né? Então a gente tem que, neste momento, entregar tudo ao Senhor, todos os nossos bens, porque isso aí no futuro a gente vai estar lá com o Senhor. Então as coisas desse mundo não vai valer mais a pena, né? Então a gente tem que hoje entregar o nosso maior bem para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E aí eu falo para vocês, jovens, que tal nós dedicarmos hoje tudo, né? Tudo que a gente tem que dedicarmos ao Senhor, né? Nas ofertas, a gente sabe que quando a gente oferta, a gente é abençoado. Então a gente tem que ofertar tudo ao Senhor e dar tudo a Ele, tudo a Ele, né? Senhor Jesus. E aqui em Provérbios 22:2 diz que o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro.
Então não é porque eu sou pobre e a pessoa é rica, ou eu sou rico e a pessoa é pobre. Nós viemos do mesmo Criador, né? Senhor Jesus. Então vamos valorizar não as coisas desse mundo, mas vamos valorizar as coisas do Senhor, né? Agora nós estamos numa época muito boa das mensagens, né? Então isso a gente tem que valorizar bastante. Isso aí é o nosso maior tesouro, né? Então, Senhor Jesus, somos nós jovens, vamos valorizar tudo e vamos servir com mais intuito e engajamento ao Senhor, né? Senhor Jesus, amém. Agora nós vamos para o tópico 3. Na verdade, é o que o Isaac falou. Agora nós vamos ver qual deve ser a nossa atitude, primeiro, para com as riquezas e também para com as pessoas que são ricas ou pobres. Qual deve ser a nossa atitude se nós temos riquezas ou se nós não temos riquezas? Qual deve ser a nossa atitude sobre o muito ou pouco que nós temos? Sobre os nossos bens? Olha só o que o apóstolo Paulo fala para nós em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 29. Olha só o que é que diz aqui. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Olha só o que é que ela diz aqui, nessa versão. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está dizendo aqui para a gente não usar das coisas desse mundo, dos bens desse mundo, para não se casar, para não ter riquezas, não. Mas é para que o nosso coração seja como se não tivesse. Para que o nosso coração esteja totalmente colocado na volta do Senhor. Essa é a diferença. Essa deve ser a nossa atitude. Se eu sou rico, não posso pôr o meu coração nas riquezas. Mas se eu sou pobre, eu não posso pôr o meu coração para querer ser rico. Entende? Tendo o que nos sustente, tendo abrigo, tendo que nos, aquilo que o Senhor nos dá, né, claro, com um trabalho digno das nossas mãos, estejamos satisfeitos aguardando a volta do Senhor. Não quer dizer que eu não posso evoluir, querer ter um melhor emprego, ter um melhor salário, mas a questão é que o meu coração não pode ter isso como o centro da minha vida. Essa deve ser a nossa atitude. E a nossa atitude para com os pobres e os ricos? Olha só o que é que nos adverte Tiago. Aqui, ó. Vamos lá em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, a partir do versículo 1. Ele fala assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ou seja, com acepção, com diferença. Se alguém é rico, eu trato de um jeito. Se alguém é pobre, eu trato de outro. Eu não posso ter fé no Senhor Jesus, dizer que tenho fé no Senhor Jesus, conhecer a Jesus e tratar as pessoas com essa diferença. Porque lembra como a gente viu em Provérbios, não foi? Que tanto pobre como rico, foi Deus quem criou. Então o que importa não é ser rico ou ser pobre, mas é se foi criado por Deus. E aí o versículo 2 aqui de Tiago 2. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Tá vendo? Nós não podemos julgar as pessoas com base na riqueza ou pobreza material. São critérios errados, são valores errados. No reino de Deus não é isso que conta. Não é isso. Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tá vendo aqui? Aos pobres é reservado isso, essa riqueza espiritual e real.
No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Aqui está mostrando que os discípulos estavam desprezando as pessoas pobres com base na sua riqueza material, esquecendo que os ricos desprezam o Senhor. Eles blasfemam o nome do Senhor. É claro, os ricos incrédulos, né? Nós não podemos fazer acepção de pessoas com base nesses critérios. Olha só. Versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Quando nós fazemos acepção de pessoas, temos em alta conta uma pessoa rica e desprezamos uma pessoa pobre, isso é pecado. Nós estamos transgredindo contra Deus, porque no reino de Deus não são as riquezas materiais que importam. A verdadeira riqueza no reino de Deus é Cristo, e Ele foi dado para todos nós. Possamos ter uma atitude adequada para com as riquezas. Louvado seja o Senhor. Amém. Chegamos então ao nosso último tópico de hoje, e que ele tem por título equilíbrio. Ele vai falar que o Joãozinho, né? O Joãozinho falou assim, ninguém vai ficar sabendo, ele pensou. Porque fala que ele foi na quadra, ele achou um celular. E aí ele falou que por 3 meses vem pedindo para os pais, eu quero um celular. Mas aí o pai, como o pai dele está desempregado, não tem como comprar, porque o dinheiro acaba tudo depois da compra do mês, né? E ele achou, ficou muito feliz, falou, ninguém vai ficar sabendo. Foi muita sorte minha ter achado esse celular ali na quadrinha, né? E aí ele perguntou, qual o problema nisso, né? Aí no dia seguinte ele foi lá pra escola, mostrou o celarzão e falou, gente, olha aqui meu celular novo. E o pessoal ficou tudo impressionado, né? Falou, uau, que legal, cara. Então que o valentão da escola, o Robertão, ele chegou pro Joãozinho e falou, ele falou assim, onde você pegou isto, baixinho? Perdi um celular igualzinho ontem jogando basquete. Vou quebrar seu nariz, crentinho fajuto, né? Ele disse isso. E aqui no tópico seguinte diz que a maioria das pessoas não sabe lidar com o dinheiro ou a falta dele. Por isso Provérbios exalta o ideal do equilíbrio financeiro, né? Provérbios 38 ao 9, né? Se vocês puderem abrir aqui comigo, Provérbios 30, do 8 ao 9. Diz aqui, Provérbios 30, do 8 ao 9. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus, né? Então ele diz aqui a questão de quando a gente tem bastante dinheiro, a gente fala quem é o Senhor, né? Quem és tu, né? E quando a gente está quando empobrecido, né? A gente começa a roubar, a gente começa a falar, Senhor, eu estou precisando disso e o Senhor não me dá, né? A gente começa a duvidar, né? Das coisas do Senhor, né? E diz aqui que há muitos perigos associados à pobreza. Talvez a tentação principal seja de satisfazer seus desejos e até mesmo suas necessidades na sua própria força, e não no tempo, e não na dependência do Senhor, né? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, sendo que não é isso a vontade do Senhor, né? Se a gente chega lá, eu vou comprar um celular hoje, mas essa não é a vontade do Senhor, algo vai acontecer ali, porque se você comprou ali, não era a vontade do Senhor, né? Diz aqui que também o perigo da pobreza, então, é o mesmo da riqueza, a autossuficiência. Senhor Jesus, quando a gente tem muito dinheiro, a gente tem essa questão, eu tenho muito dinheiro, eu vou começar a gastar com tudo. E quando a gente é pobre, a gente começa a questionar, né? Tipo, eu quero isso, mas eu não tenho, né? E aí meus pais não querem me dar, né? E diz aqui que também são poucos os pobres ou ricos que conseguem depender exclusivamente do Senhor. Porque se a gente está pobre, a gente esquece do Senhor. Porque a gente começa a murmurar muito. Poxa, eu não tenho isso, meu amigo tem isso e eu não tenho, né? E quando a pessoa é rica, ela pode tudo.
né? E aí ela esquece do Senhor também, né? Então essa questão da autossuficiência que nós cristãos não podemos ter, porque mesmo ou a gente sendo rico, ou sendo mediano, ou sendo pobre, nós é igual o tópico 2 que eu falei, né? Nós somos, né, que é de Provérbios 22:2, né, que diz que o rico e o pobre têm algo em comum, né? O Senhor fez tanto um como o outro, né? Então a gente tem essa semelhança, né? A gente é feito de, nós somos filhos do Criador, né? Senhor Jesus. Agora eu vou fazer uma reflexão para vocês. Pense uma coisa que você quer comprar, né? Pensa aí. Bom, eu queria comprar um celular novo, né? Deixa eu pensar. Tá bom. Pensei. Aí pensa você aí, o que você quer comprar, né? E diz aqui: que tal entregar esse desejo ao Senhor, pedindo que Ele o realize no tempo e no plano dele? É a melhor coisa a se fazer, né? Porque se a gente tentar fazer isso por nós mesmos, nós não vamos conseguir. E se nós conseguirmos, algo vai acontecer, porque essa não é a vontade do Senhor, né? Então, se a gente quer alguma coisa hoje, nós temos que pedir ao Senhor, porque só o Senhor pode nos dar. Mas é igual eu disse no tópico 2 também, a gente não pode ficar ganhando as coisas e ficar com o olho na terra, né? Porque a gente tem que usar essa ferramenta, por exemplo, o celular, né? De vez em quando a gente usa o celular para tantas outras coisas, né? Então a gente tem que usar o celular também para as coisas do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, eu queria fazer uma oração com vocês, né? Se vocês puderem repetir, né? Senhor Jesus. Pai, ó Senhor Jesus, Pai, perdoa-me pelo pecado da autossuficiência. Ensina-me a olhar somente para o Senhor, para suprir as minhas necessidades. Senhor, guarda-me de qualquer tentativa em satisfazer aos meus desejos que estiverem fora de teu plano perfeito. Ó Senhor Jesus, amém. Então hoje a gente tem que fazer essa oração, né? Que a gente tem que pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, né? Então a gente tem que largar essa questão da pelo pecado da autossuficiência, né? E a gente tem que aprender, né, a olhar somente para o Senhor, porque só Ele pode suprir as nossas necessidades. Senhor Jesus. Então, foi isso, jovens. Espero que vocês tenham ganhado, tá bom? Desde já espero que vocês deixem seu like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com todos os seus amigos, né? E ativa o sininho também para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Jesus é nosso Senhor. Amém.